Podcast Cidade Verde. Olá, eu sou Fenelon Rocha e estou aqui em mais um episódio do Persona, sempre com um personagem marcante de nossa história. Hoje, trazendo um personagem tão tradutor de um novo jeito de fazer política. Ele era advogado e surgiu para a vida pública através do rádio. Depois, ganhou o estrelato definitivo na TV, mas não era um programa qualquer. Era no programa eleitoral, fazendo sucesso pela vibração, a crítica e, principalmente, muita tirada espirituosa. Eu estou falando de Francisco Figueiredo de Mesquita, o Chico Figueiredo, ou ainda simplesmente o Chiquinho do Povo. Francisco Figueiredo de Mesquita nasceu no dia 4 de junho de 1940, na cidade de União. Morreu em Teresina em um acidente de trânsito no dia 9 de janeiro de 2005. E foi em Teresina onde se destacou, primeiro como radialista, depois como político. Foi eleito vereador e depois conquistou 3 mandatos de deputado estadual. Eu recebo para esta conversa Zósimo Tavares, jornalista que acompanhou uma parte da trajetória do Chiquinho do Povo. Obrigado, Zósimo. Olá, Fenelon. Zósimo, o Chiquinho do Povo era mesmo um político que falava a linguagem do povo? Bom, era o principal trunfo dele, era essa capacidade de se fazer entender pelo público que eu acompanhava ele através do rádio e também depois que passou a ser eleitor dele. Ele tinha uma capacidade incomum de traduzir os sentimentos populares numa linguagem que era acessível a qualquer um. Você conheceu o Francisco Figueiredo, que a gente está chamando aqui de Chiquinho do Povo, que era muito conhecido assim. Você conheceu mais o político do que o radialista em si. Mas ele traduz a força do rádio daquela época, né? Na década de 60, 70. Sim, exatamente. O Chico Figueiredo ele se projetou, né, na sociedade de Teresina através de um programa que ele tinha na Rádio Clube chamado Almanaquinho do Ar. A cidade parava para acompanhar as tiradas dele, a espirituosidade dele, a irreverência nessa linguagem tão popular que ele soube fazer. E daí foi um passo para se tornar político, começando como vereador, depois deputado estadual. Eu já conheci o Figueiredo exatamente como parlamentar em 1987, quando ele cumpriu o seu último mandato. Você diria que ele tirou a pompa da política? Ele fez a política como o eleitor gostava que fosse. Primeiro, ele tinha uma origem muito modesta, muito humilde, era filho de um magarefe muito conhecido, muito popular na cidade, e ele levou isso para a política. Então, o eleitor se identificava com o que ele fazia. Outros tentaram depois fazer o que o Figueiredo fazia, mas não tinham a autenticidade e a espontaneidade dele. Vamos lembrar que o Figueiredo é de um quarteto que fez história na política, um quarteto de radialistas, composto ainda por Carlos Augusto, Deoclésio Dantas e Tomás Teixeira. Depois outros também exerceram mandatos de vereador, como Fernando Mendes, Pedro Mendes Ribeiro, Carlos Lobo e outros, mas esses 4 aí foram os que se projetaram mais. Projetaram mais e todos os 4 se projetaram com uma linguagem mais, vamos dizer assim, mais incisiva. Exatamente. Alguns deles, particularmente, com linguagem de oposição, que era o caso do Francisco Figueiredo, o Chiquinho do Povo. Mas o Francisco Figueiredo, apesar de ser essa linguagem crítica de oposição, mesmo sendo no período da ditadura, ele não tinha essa voz contra a ditadura, não? Não, ele fazia um tipo de discurso que não era contra o regime, não era contra o regime militar, não. Era um discurso de oposição, mas situado nos personagens locais. Ele combatia os personagens locais, não os... Quer dizer, a elite política local. Exatamente. Você diria que essa linguagem, esse discurso do Chico Figueiredo, ele era pensado, racionalizado, ou era o próprio Chico Figueiredo falando? Não, ele tinha um misto, né, das duas coisas. Ele sabia onde queria chegar. Mas o que é que ele tinha também? Ele tinha uma capacidade também de criar, durante a caminhada dele, ele inventar, como se ele estivesse dançando, inventar algum passo da dança. Ele tinha essa capacidade. Presença de espírito. E não saía do ritmo, era um passo dentro do compasso.
Então, uma presença de espírito extraordinária. Extraordinária, né? Com a capacidade de construir uma frase também desconcertante, fulminante. Era esse o Figueiredo. Vamos a mais alguns detalhes da vida do Francisco Figueiredo. A força popular de Francisco Figueiredo foi comprovada. Em 1966, elegeu-se vereador com um discurso de oposição. Em 1970, foi o mais votado para deputado estadual, com mais de 10 mil votos. Repetiria a dose em 1974, ficando em primeiro com mais de 15 mil votos. Disputou uma vaga de deputado federal em 1978. Foi bem votado, mas não se elegeu. Conquistaria outro mandato em 1986, na chapa de Alberto Silva, o governador eleito naquela eleição. Zósimo, eu queria chamar a atenção para esse dado. Francisco Figueiredo foi 2 vezes o mais votado. Surgia ali um fenômeno na política mediatizada. O Figueiredo era o primeiro, mas não o único. Era o início de um novo estilo de política? Sim, eu acho que era um fenômeno que chegava ao Piauí, não é? Mas em outros estados nós observamos também que profissionais da comunicação, que tinham uma grande projeção, grande audiência no rádio, que era o grande veículo da época, também alcançaram esse desempenho eleitoral. A gente pode falar do próprio Carlos Lacerda, que é como o ícone principal, não é? Talvez a principal referência nessa fase nascedora desse político midiático. Isso, né? Lá no Rio de Janeiro. Exatamente. O Chico Figueiredo, ele fez muito sucesso na TV, nos programas eleitorais ao vivo. Isso em 1986, por exemplo, a propaganda eleitoral era ao vivo e ele tinha um certo destaque. Você diria que ele era a estrela do programa? Talvez não fosse a estrela, mas era o que tinha um maior apelo popular. A estrela, naturalmente, eram os candidatos majoritários, né? Em 86, o Dr. Alberto, em 85, o professor Alferraz e tal. Mas ele tinha uma luz própria dentro dessa programação. Tanto que era convocado pelos candidatos para alavancar a audiência do programa. Quer dizer, ele tinha um valor estratégico dentro de cada campanha. Exatamente, e fazia uma crítica que os candidatos não queriam ou não podiam fazer, e ele fazia a crítica sem passar da medida. Chutar do umbigo para baixo era com ele? Era com ele também, mas ele fazia de uma forma, Fenelon, que não arranjava inimigos. O que todo mundo evitava com o Francisco Figueiredo, pelo que eu acompanhei, era ser alvo dos disparos verbais dele. Ninguém queria embate direto com ele? Todo mundo evitava, porque ele tinha essa capacidade incomum de do nada, tirar alguma coisa desconcertante e deixava o adversário mal. E pra gente... eu posso até lhe lembrar aqui, por exemplo, ele era líder do MDB na Assembleia Legislativa, naquele mandato que começava em 1987, e o deputado Fernando Monteiro era o líder do PFL. Então o PFL fazia da oposição, fazia oposição cerrada ao governador Alberto Silva. E o deputado Fernando Monteiro esteve lá na tribuna da Assembleia fazendo um discurso criticando várias áreas do governo que, na avaliação dele, não estavam funcionando bem. Na área da educação, de saúde, de segurança, etc. Em todas as áreas do governo ele achava um defeito. E o deputado Figueiredo foi responder ao pronunciamento do líder da oposição, subiu à tribuna e já começou dizendo assim: olha, o deputado Fernando Monteiro, que me antecedeu aqui na condição de líder da oposição, ele fez um discurso aqui atacando todas as áreas do nosso governo. Foi um discurso que mais parecia uma feira de Caruaru. Tinha de tudo, eu não sei nem por onde é que eu começo respondendo. E assim desqualificava a voz do outro? Desqualificava, levava todo mundo à gargalhada, atraía as atenções. E não respondia? Não respondia e nem ofendia. É verdade. Bom, para a gente marcar essa participação do Chico Figueiredo na campanha eleitoral, eu vou lembrar aqui, vamos resgatar um trecho, Zósimo, de uma participação dele na campanha de 1988, em que ele estava ao lado de Heráclito Fortes e era o principal atirador nos adversários de Heráclito Fortes, particularmente Átila Lira, que tinha como vice o mesmo Fernando Monteiro. Vamos ouvi-lo. O Rio de Janeiro tem mais de 400 anos. Já foi a capital do Império, a capital da colônia, a capital da Primeira República e da Segunda, e tem mais de 1 milhão de favelados.
Logo, doutor Átila, o senhor que é locutor da Rádio Miséria, só veio descobrir que tem miséria agora em Teresina e acha que Heráclito é responsável e o Alferraz? O Alferraz foi o prefeito que mais urbanizou as favelas, que mais humanizou a periferia com uma obra voltada justamente para os pobres. Logo, teresinense, se o negócio é leixo, você derrota com seu voto Átila Lira e Fernando Monteiro, os dois de um leixo só. Porque o povo de Teresina não vai eleger um prefeito para sair com um horror de menino nu por a rua fazendo leixo. Leixo. Tá aí, Zósimo. Tiradas fáceis, bordões. Era já o show da política imperando? Era um show sem tanta pirotecnia, né? Um show com um ator, vamos dizer, um monólogo, um ator solo, uma coisa desse tipo aí. O efeito era ele, né? O efeito é especial. Exatamente. E os efeitos especiais já foram aparecer depois. E depois disso, Fenelon, não apareceu mais ninguém com a mesma verve do Figueiredo, do Carlos Augusto, do Deoclésio Dantas e do Tomás Teixeira. O Tomás se notabilizou mais nos palanques. Ele era um homem da comunicação, mas migrou para o palanque. E era lá que ele fazia o teatro dele. Mas o Francisco Figueiredo também tinha um lugar de destaque nos palanques. Exatamente. Ele levava essa verve dele do rádio para o palanque. Tinha muitos admiradores. Ele, com essa vertente crítica, ele ficava muito confortável na oposição. Você diria que ele ficava confortável no governo? Ele fazia o que dava na telha dele. Ele tinha hora que ele mesmo fazia oposição ao governo, sendo governo, fazia oposição à oposição, sendo oposição. Ele não ficava calado. Eu lhe lembro aqui um episódio, ainda do governo do Dr. Alberto Silva, que ele era líder do MDB, alinhado do governador e tal. Mas aí o governo enfrentava uma crise terrível nesse segundo mandato, faltando dinheiro para tudo, e o deputado Figueiredo foi à tribuna fazer a crítica na frente da oposição. Olha, do jeito que nosso governo vai, o professor vai comer a merenda do estudante, porque não estava recebendo o salário em dia. Os funcionários dos robotânicos vão comer os bichos, os animais que tem por lá. Era assim que ele apelava. Bem Figueiredo, né? Bem figueirediana. E eu quero trazer, a propósito disso, Zósimo, um trecho de uma fala do Francisco Figueiredo de 1987. Isso no início do segundo mandato do governo Alberto Silva. Ele ataca o próprio governo. Vamos ouvir. É do conhecimento público de que secretários de Estado já estão alugando casa de até 50 mil cruzados por mês para ser paga pelos cofres do Estado. Isso não está certo. Nós fizemos uma campanha denunciando a República dos Bacuraus. Não podemos chegar ao governo e criar a República dos Bacurinhos, dos Caborel, dos Corujões. É preciso que haja no governo aquela mesma coerência que nós tivemos no palanque e na campanha eleitoral. Temos o maior interesse em ajudar o governo Alberto Silva, mas eu tenho o maior compromisso com o povo do Piauí. E eu não admito cambalacho parta de quem partista. Bom, você viu aí, parece até um deputado de oposição. Isso era um desconforto ou era maestria? Eu acho que ele fazia o teatro dele, né? Era maestria. Alguma coisa do governo que não havia sido atendida, um projeto, um processo, um pedido, uma reivindicação, e ele fazia esse tipo de uso da tribuna também. Quando a gente olha a trajetória do Figueiredo e os políticos que a gente teve desde então, você diria que o Chico Figueiredo tem um herdeiro, tem um seguidor? Não ficou. Outros conseguiram até êxito com mandatos seletivos, outros comunicadores, mas em outras perspectivas, em outras vertentes, não nessa origem do deputado Figueiredo. Você diria que ele deixou saudade? Deixa, o Figueiredo era sobretudo agradável, um papo muito agradável, e essas tiradas dele não era só no teatro não, nessas conversas do cafezinho ele estava sempre aprontando. Eu me lembro que um dia, Fenelon, ele tirou uma licença lá, naquele tempo era muito comum na Assembleia o deputado tirar a licença de 121 dias para o suplente assumir. E ele tirou uma licença dessas, e eu fazia a cobertura política lá para o Jornal Dia. E no dia seguinte ou 2 dias depois encontrei com ele lá nos corredores da Assembleia. Ele disse: deputado, o senhor melhorou? Já como é que está? Melhorou? Ele disse: melhorou de quê? Ele disse: só não está doente, não tirou a licença aí. Ele levava na brincadeira. Era uma doença só para agradar o suplente, né? Só, mas ele tratava também de questões sérias na Assembleia. A gente não pode ver o Figueiredo como um cara... só como um cômico, né? Pitoresco, cômico, não. Ele tinha coisa muito séria. Eu lembro, por exemplo, que
na Assembleia Estadual Constituinte, que foi instalada em 1989. Assim, a local, 89, depois da eleição, depois da Constituinte Nacional. Então, naquele processo de preparação, de elaboração da Constituinte Estadual, que foi promulgada no dia 5 de outubro de 89, naquele processo todo, ele apresentou muitas emendas. Eu lembro que uma delas foi extinguindo a pensão de ex-governador. Claro que não passou. Derrubaram, mas depois de 20 anos depois passou. Através de um outro instrumento, ela caiu. Olha, Zosmo, a gente poderia passar aqui meia hora mais falando do Francisco Figueiredo. Eu quero agradecer a participação sua, Zosmo Tavares. Foi uma delícia essa conversa. Muito obrigado, Fenelon. Eu tenho acompanhado também esse novo serviço que a Rádio Cidade Verde tem apresentado aos seus ouvintes. Você começou, por exemplo, com Davi Caldas, que foi uma verdadeira aula de história, não apenas de jornalismo, mas de história política do Brasil e do Piauí. Continuamos agora com essa contribuição que o ex-deputado, ex-radialista, advogado também, Francisco Figueiredo de Mesquita, deu à nossa política. Obrigado, Zosmo. Lembrando que você, ouvinte, pode acessar nossos episódios do Persona através do cidadeverde.com ou pelos agregadores como Spotify, Apple Podcasts e Castbox. Até nosso próximo episódio. Podcast Cidade Verde.